Quando a Primeira Guerra Mundial começou, em agosto de 1914, Adolf Hitler tinha 25 anos e vivia em Munique há pouco mais de um ano. Tinha chegado de Viena após um longo período de instabilidade pessoal e econômica, trabalhos ocasionais, habitação precária e uma rotina centrada na venda de aguarelas e postais para sobreviver. Em Viena, tinha vivido no meio de uma atmosfera política turbulenta, com retórica nacionalista, antissocialista e antissemita a circular na imprensa e nas ruas. No entanto, a sua situação específica era a de um homem sem formação profissional completa, sem emprego estável e sem uma rede social sólida. Na Baviera, por outro lado, encontrou um ambiente que percebeu como mais compatível culturalmente, mais alemão, e uma cidade onde podia circular sem o peso do seu fracasso vienense. A guerra ofereceu-lhe algo que nunca tivera antes: uma estrutura imediata, um propósito comum e um sentimento de pertença institucional. A mobilização de 1914 foi celebrada por amplos sectores com entusiasmo patriótico, embora este entusiasmo não fosse uniforme nem duradouro. No caso de Hitler, o conflito foi interpretado como um acontecimento decisivo, quase biográfico, uma ruptura com a sua vida anterior e um recomeço radical. Ofereceu-se como voluntário para o exército bávaro, embora a sua origem austríaca tenha tornado o processo administrativo complicado. Ainda assim, foi aceite e destacado para o 16º Regimento de Infantaria de Reserva Bávaro, conhecido como Regimento List. Este regimento, recrutado em grande parte em Munique e arredores, seria a sua referência durante anos e o núcleo do grupo que evocaria repetidamente mais tarde. A formação inicial foi breve, em consonância com o ritmo acelerado da mobilização alemã. A guerra, que muitos imaginavam que seria rápida, já se tornava mais complexa. O Plano Schlieffen procurava uma vitória decisiva no oeste através de uma grande manobra de cerco na Bélgica, mas a resistência belga, a intervenção britânica e a reorganização francesa tinham abrandado o avanço. Após a Batalha do Marne, em setembro de 1914, a guerra de manobra começou a transformar-se numa frente cada vez mais estável. A chamada Corrida para o Mar, com sucessivas tentativas de flanquear o inimigo pelo norte, levou ambos os lados a estenderem as suas linhas até ao Canal da Mancha. Para o recém-recrutado Hitler, isto significava que o seu batismo de fogo não se realizaria numa breve campanha, mas numa frente que se endurecia de dia para dia. Em outubro de 1914, o seu regimento foi enviado para a Flandres, onde os combates já se concentravam em torno de Ypres e dos seus arredores. Aí ocorreram ações que mais tarde seriam conhecidas como parte da Primeira Batalha de Ypres. As unidades alemãs, incluindo muitas formações de reserva, foram empregues em intensos ataques contra posições ocupadas por britânicos e franceses. A área era caracterizada por pequenas aldeias, campos abertos interrompidos por sebes, estradas estreitas e bosques que, sob fogo de artilharia, rapidamente se transformavam em terreno desfigurado. Durante aquelas semanas de outono, o regimento sofreu pesadas baixas. A inexperiência de muitos recrutas, a pressão para avançar e o poder de fogo defensivo das metralhadoras e da artilharia tornaram os ataques dispendiosos. Os números de baixas das unidades de reserva alemãs durante Ypres foram geralmente elevados, e o regimento de lista não foi exceção. Hitler foi designado como Meldegänger, mensageiro ou elo de ligação, função que passava por levar ordens e comunicações entre o comando do regimento e as companhias da linha da frente. Não se tratava de um trabalho seguro na retaguarda. A tarefa exigia a deslocação entre trincheiras por percursos expostos, com o risco constante de fogo de artilharia, franco-atiradores ou metralhadoras. Ao mesmo tempo, era uma função com acesso frequente aos postos de comando, onde circulava informação tática e o ritmo do combate era percepcionado de forma diferente do de um soldado parado numa trincheira. Esta posição colocava-o numa relação particular com os outros. Não fazia propriamente parte do grupo de combate que resistia continuamente na linha da frente, mas também não estava imune à violência da frente de batalha. Na sua experiência posterior, tal seria importante, pois a sua memória da guerra combinava vivências de perigo com a sensação de cumprir um papel considerado útil e reconhecido. Durante novembro e dezembro de 1914, a frente na Flandres consolidou-se.
As ofensivas repetidas não conseguiram romper decisivamente as linhas inimigas, e ambos os lados começaram a entrincheirar-se, a fortificar e a estabilizar as suas posições. Surgiram redes de trincheiras interligadas por linhas de comunicação, juntamente com abrigos improvisados, parapeitos reforçados com sacos de areia e madeira, e um sistema logístico que tinha de alimentar e abastecer milhares de homens numa paisagem lamacenta. A chuva e o frio tornavam o terreno particularmente difícil. As condições sanitárias deterioraram-se rapidamente. A umidade constante, a roupa molhada, a falta de higiene regular e a convivência com ratos e piolhos passaram a fazer parte do cotidiano. A artilharia também transformou o ambiente. Crateras cheias de água, árvores estilhaçadas, edifícios desabados e estradas destruídas pelo trânsito e pelos estilhaços. Nesse primeiro inverno da guerra, a discrepância entre as expectativas de agosto e a realidade de dezembro já era evidente. O conflito não tinha terminado. Estava a tornar-se uma guerra de desgaste. A vida do soldado estava organizada em torno de turnos de guarda, reparações de parapeitos, patrulhas noturnas, distribuição de rações e vigilância constante, interrompida por bombardeamentos que podiam ocorrer sem aviso prévio. Hitler permaneceu com o seu regimento e continuou na sua função de ligação. Fontes da época e os registros da sua unidade mostram que já fazia parte permanente do aparelho regimental, integrado numa rotina de primeira linha que não oferecia qualquer promessa de movimentos rápidos ou resultados imediatos. 1915, o ano da lama e do gás. Em 1915, o 16º Regimento de Infantaria de Reserva da Baviera encontrava-se numa frente estabilizada na Flandres. A era da guerra móvel terminara e, com ela, a possibilidade de resolver o conflito em semanas. Em vez disso, prevalecia uma lógica de ocupação permanente. Manter uma linha, melhorá-la, defendê-la e, quando chegasse a ordem, tentar conquistar alguns metros ao inimigo. Para os homens do regimento, a rotina era definida por turnos nas trincheiras, trabalhos de engenharia improvisados e vigilância constante num espaço onde o perigo raramente se apresentava de forma espetacular, mas estava sempre presente. Hitler continuou a servir como oficial de ligação do regimento. Esta função implicava deslocar-se entre o posto de comando e os setores avançados, atravessando túneis de comunicação e troços expostos, transmitindo ordens escritas ou orais, relatórios de situação e pedidos de apoio. Na frente de batalha, a comunicação era um problema estrutural. Os cabos telefônicos eram facilmente cortados pelo fogo da artilharia, os mensageiros podiam ser atingidos no caminho e os mapas perdiam precisão num terreno que mudava diariamente devido às crateras. Uma comunicação eficiente pode fazer a diferença entre uma retirada ordenada e um colapso local. Da mesma forma, uma ordem tardia pode condenar toda uma secção. Durante o inverno e a primavera, o setor Flamengo combinou a lama com a erosão. A chuva inundou trincheiras e abrigos e o nível da água obrigou a construção de plataformas de madeira, sistemas de drenagem improvisados e parapeitos reforçados com quaisquer materiais disponíveis. O frio, a umidade e a higiene deficiente constante levaram a um aumento de doenças respiratórias, infecções da pele e do pé de trincheira, uma condição causada pela exposição prolongada à umidade e às baixas temperaturas. Ao mesmo tempo, os piolhos e os ratos tornaram-se comuns, afetando diretamente a saúde e o sono. As rações chegavam de forma irregular quando o fogo da artilharia interrompia as rotas e o reabastecimento noturno tornou-se uma tarefa arriscada e repetitiva. Em 1915, a frente ocidental também mudou devido aos avanços tecnológicos. A artilharia, já crucial em 1914, ganhou ainda mais importância no cotidiano do soldado. Bombardeamentos de assédio, preparação da artilharia antes dos ataques, fogo de contrabateria e fogo concentrado nos pontos de travessia. Os estilhaços e as explosões não causavam apenas baixas diretas. Destruíam parapeitos, soterravam abrigos e obrigavam à reconstrução de posições ameaçadas. Entretanto, o arame farpado e as metralhadoras solidificaram uma defesa capaz de travar os ataques frontais, a um custo humano desproporcionado. As ofensivas, quando ocorriam, tendiam a transformar-se em episódios de desgaste, com pequenos ganhos e grandes perdas.
O evento mais disruptivo do ano no sector de Ypres foi a introdução massiva de gás tóxico. Em abril de 1915, as forças alemãs empregaram o cloro numa ofensiva que inaugurou um novo capítulo na guerra industrial. A nuvem libertada dos cilindros foi levada pelo vento em direção às linhas inimigas, afetando principalmente as tropas francesas e coloniais na área. O efeito inicial foi de grave desorganização. O gás irritou os olhos e as vias respiratórias, provocou asfixia e pânico e obrigou as tropas a abandonar as suas posições. No entanto, o fator surpresa não levou a um colapso total da frente. O terreno conquistado não se traduziu automaticamente numa vitória estratégica, em parte devido a limitações táticas e em parte devido à resposta dos aliados, que passou pela improvisação de defesas e pelo reforço de sectores críticos. Para unidades como o Regimento List, operar neste contexto significava adaptar-se a um inimigo que, a partir de então, também desenvolveria e empregaria agentes químicos. A proteção era rudimentar no início. Panos molhados, soluções improvisadas e, eventualmente, máscaras especialmente concebidas. O gás tornou-se um risco que podia surgir juntamente com o fogo de artilharia ou preceder um ataque. E a sua mera possibilidade interrompeu os protocolos de alerta. As ordens para usar máscaras, a monitorização constante do vento e o receio de infiltrações nos abrigos acrescentaram mais uma camada ao estresse já existente. A frente ocidental incorporou, portanto, mais um elemento de exaustão física e psicológica, sem que as causas tradicionais de morte desaparecessem: estilhaços, balas, colapso, infecção. Entretanto, a pressão ofensiva aliada aumentou em vários pontos ao longo da frente durante o ano de 1915. Os britânicos e os franceses lançaram operações para quebrar o impasse, com ataques em setores como Artois e Champagne. Embora nem todas estas batalhas tenham ocorrido exatamente na mesma secção ocupada pelo regimento, as suas consequências fizeram-se sentir em toda a estrutura da frente. Transferências de unidades, reforços apressados, alterações nas rotações e um consumo de reservas que impediu a acumulação de uma superioridade decisiva. Para os soldados de infantaria, a dinâmica repetia-se. Dias de relativa calma interrompidos por intensos bombardeamentos e alarmes repentinos, seguidos de fases de reparação, enterramento dos mortos, restabelecimento das linhas e contagem do efetivo. Neste contexto, a vida de Hitler no seio do regimento passou a girar em torno do seu papel de elo de ligação. Esta função proporcionava-lhe uma ligação estável com o nível de comando, onde os relatórios eram processados e as ordens emitidas, mas também exigia que transitasse entre os setores ativos para garantir o bom funcionamento desta cadeia de comando. Em dezembro de 1914, já tinha recebido a Cruz de Ferro de segunda classe, uma condecoração significativa para um soldado raso e, na prática, um reconhecimento pela conduta sob fogo e pelo cumprimento de deveres em condições perigosas. Em 1915, esta distinção colocou-o num pequeno grupo de soldados dentro do regimento com reconhecimento formal precoce, algo que influenciou a percepção interna e a forma como foi registrado administrativamente. A guerra de trincheiras também transformou os laços sociais dentro das unidades. As perdas acumuladas desde 1914 dizimaram secções inteiras. Os reforços chegavam com menos treino e menos experiência. Os grupos eram constantemente recompostos, dificultando a formação de uma camaradagem estável. Os veteranos tendiam a desconfiar dos recém-chegados até que estes provassem o seu valor. Num regimento de reserva como o de Hitler, este processo era especialmente evidente. Uma unidade que partira com o entusiasmo de 1914 tornou-se em poucos meses uma formação marcada pela fadiga, pelas expectativas reduzidas e por uma disciplina orientada para a sobrevivência e o cumprimento das ordens. Durante o segundo semestre de 1915, a frente na Flandres manteve-se praticamente estática, apesar dos episódios de intensos combates. A atividade alternava entre bombardeamentos de artilharia, patrulhas, operações de franco-atiradores e ataques limitados com o objetivo de melhorar posições ou recapturar terreno perdido. A paisagem deteriorou-se ainda mais. Trincheiras cada vez mais largas, crateras interligadas, aldeias reduzidas a ruínas e campos inutilizáveis. As estações do ano já não alteravam a natureza da frente de batalha,
mas sim o tipo de sofrimento. O verão trazia poeira, odores, moscas e água parada. O outono trazia lama e a impossibilidade de manter qualquer equipamento seco. Verdun, o Somme e a ferida. A licença que Adolf Hitler tirou em novembro de 1915 trouxe-o de volta a uma Munique muito diferente da cidade que vira quando partira em 1914. O entusiasmo inicial pela guerra fora substituído por uma normalidade tensa, listas de baixas, hospitais militares, restrições econômicas e um cotidiano marcado pela crescente escassez. A Alemanha já estava sujeita a um bloqueio naval que afetava as importações essenciais, e a longa guerra tornara-se uma certeza. Neste contexto, a viagem de um soldado da frente ocidental representava tanto um alívio físico como um contraste psicológico. Sair das trincheiras e chegar a uma cidade com elétricos, lojas abertas e famílias a tentar manter as suas rotinas, mas com o conflito presente em cada conversa e em cada ausência. A licença foi breve. No final de novembro de 1915, Hitler regressou à sua unidade e voltou para o setor da Flandres. A guerra de desgaste continuou sem alterações estruturais, mas 1916 estava prestes a introduzir um nível de intensidade que ultrapassaria tudo o que se tinha visto até então. No alto comando alemão, os cálculos estratégicos passaram a priorizar uma lógica de desgaste. Obrigar o inimigo a concentrar recursos e a sofrer perdas maciças num ponto crítico da frente, enfraquecendo assim a sua capacidade geral de sustentar a guerra. Este raciocínio materializou-se na decisão de atacar Verdun, uma zona de grande valor simbólico e defensivo para a França, próxima do saliente de Saint-Mihiel e protegida por um sistema de fortes que tinha sido parcialmente modernizado. A 21 de fevereiro de 1916, a Batalha de Verdun começou com um bombardeamento de artilharia de uma escala sem precedentes. A ofensiva alemã combinava fogo concentrado, o recurso à infantaria de assalto e um esforço coordenado com o objetivo de romper as posições francesas e forçar uma resposta imediata e dispendiosa. Embora o regimento de Hitler não tenha sido, em todas as suas fases, uma grande unidade de choque em Verdun desde o primeiro dia, o seu impacto operacional fez-se sentir em toda a frente ocidental. Movimentação de tropas, redistribuição de artilharia, consumo acelerado de munições e a transformação dos combates numa sequência de ataques e contra-ataques através de colinas, florestas e fortificações. A batalha tornou-se um símbolo do desgaste industrial, com enormes perdas humanas de ambos os lados e uma continuação que duraria quase todo o ano. Enquanto Verdun absorvia recursos, os aliados preparavam a sua própria grande ofensiva conjunta no rio Somme. O objetivo era duplo: aliviar a pressão sobre os franceses em Verdun e quebrar o impasse através de um ataque maciço com artilharia preparatória, infantaria em vagas e, pela primeira vez, a introdução de um novo veículo, o tanque, inicialmente utilizado pelos britânicos em setembro de 1916. Para os alemães, o Somme tornar-se-ia uma longa batalha defensiva, marcada pelo poder de fogo inimigo e pela necessidade de manter a linha com reservas em constante rotação. No primeiro semestre de 1916, Hitler continuou a servir como mensageiro do 16º Regimento de Infantaria de Reserva da Baviera. A sua função, dentro de uma estrutura cada vez mais desgastada pelas baixas e rotações, era a de manter as comunicações entre o posto de comando do regimento e as unidades na linha da frente. Numa frente sujeita a bombardeamentos contínuos, esta função era particularmente vulnerável. As rotas de comunicação eram alvos frequentes, os abrigos desmoronavam-se e os pontos de referência desapareciam. A precisão de uma ordem dependia da sua rapidez. A capacidade de manter uma posição dependia da artilharia amiga saber onde e quando disparar, e isso exigia relatórios rápidos sobre a situação real das trincheiras, que podiam tornar-se irreconhecíveis em questão de horas. A 1ª de julho de 1916, a Batalha do Somme começou com um bombardeamento maciço da artilharia aliada. Os britânicos sofreram enormes perdas no primeiro dia, mas a ofensiva não parou. Transformou-se numa série de operações sucessivas com o objetivo de capturar cristas, aldeias e linhas fortificadas alemãs.
A defesa alemã, organizada em profundidade com múltiplas trincheiras, abrigos subterrâneos e posições de metralhadoras, infligiu pesadas baixas, mas também pagou um preço cada vez mais elevado sob o peso da artilharia aliada. As unidades alemãs eram enviadas para a batalha como reforços em ciclos que, com o tempo, dizimaram regimentos inteiros. Neste contexto, o regimento List foi destacado para a região do Somme em 1916. Os combates em torno de localidades como Thiepval, Pozières, Guillemont, Ginchy e a zona de Le Barque e Flers-Courcelette fazem parte do mosaico operacional, onde muitas unidades alemãs vivenciaram períodos curtos, mas extremamente intensos. O terreno era uma combinação de campos abertos, ruínas de aldeias, fossos e crateras, com linhas da frente a deslocarem-se centenas de metros a um custo enorme. A artilharia aliada ditava o ritmo: bombardeamentos preparatórios, fogo de assédio noturno, barragens móveis e fogo de contrabateria. As trincheiras podiam deixar de existir como estruturas contínuas. Os combates ocorriam entre crateras de obuses ligadas por passagens improvisadas, com secções isoladas a resistirem até serem socorridas ou destruídas. A experiência de um oficial de ligação no Somme significava atravessar aquela paisagem sob fogo constante. Entregar uma mensagem podia exigir navegar por rotas que mudavam diariamente, atravessar trechos de terreno aberto repletos de metralhadoras ou artilharia e orientar-se num espaço onde a visibilidade era reduzida pelo fumo, poeira e nevoeiro. O risco não se limitava ao impacto direto, abrigos a desabar, explosões próximas que soterravam homens vivos e o colapso de passagens eram perigos comuns. A função exigia manter a clareza operacional num ambiente que tendia a destruí-la. Em outubro de 1916, no auge dos combates no Somme, Hitler foi ferido. No dia 7 de outubro, sofreu um ferimento por estilhaços na coxa ou na virilha durante um bombardeamento perto de Le Barque, uma zona associada às linhas alemãs na frente do Somme. O ferimento afastou-o do combate e acionou o sistema de evacuação médica. Primeiros socorros em posições avançadas, transferência para a retaguarda imediata e, em seguida, para instalações hospitalares mais distantes da frente. No exército alemão, este processo seguia uma série de etapas. De um posto de primeiros socorros próximo para postos de tratamento e hospitais de campanha e, finalmente, para hospitais em território alemão quando o ferimento exigia uma recuperação prolongada. Convalescência e o ano de Passchendaele. O ferimento por estilhaços sofrido por Adolf Hitler a 7 de outubro de 1916, na frente do Somme, retirou-o da guerra de trincheiras imediata e lançou-o noutra máquina igualmente estruturada, a rede médica e administrativa do exército alemão. Depois de ter sido evacuado da zona de combate, passou por vários centros de tratamento na retaguarda e foi finalmente transferido para um hospital militar na Alemanha, onde permaneceu em recuperação durante os meses seguintes. Para um militar que estivera continuamente ligado à frente ocidental desde 1914, a convalescença significou uma mudança drástica de cenário. Relativo silêncio, filas de camas, rotinas clínicas, inspeções, relatórios médicos e, sobretudo, notícias da frente recebidas através de jornais, boatos, cartas e comunicados oficiais. Entre o final de 1916 e o início de 1917, a situação geral do Império Alemão era mais frágil do que no início da guerra. O bloqueio naval britânico continuava a restringir as importações e a afetar a disponibilidade de alimentos e matérias-primas. A economia de guerra tinha ampliado o racionamento e a substituição de produtos, com efeitos visíveis nas grandes e médias cidades. Entretanto, a frente ocidental não oferecia perspectivas de uma vitória rápida. Verdun e o Somme tinham consumido enormes quantidades de homens e munições. O alto comando alemão, agora sob a influência decisiva da dupla Hindenburg-Ludendorff, procurava reorganizar a liderança militar e racionalizar os recursos para sustentar uma guerra que se tornara uma guerra de desgaste total. Nas linhas da frente, o inverno de 1916 a 1917 consolidou uma tendência: linhas defensivas mais profundas, recuo parcial das posições expostas e melhoria sistemática das fortificações. Em sectores como o Somme, os alemães executaram uma retirada planeada para uma nova linha fortificada, a linha Hindenburg,
com o objetivo de encurtar a frente, ganhar profundidade defensiva e libertar tropas. Esta operação remodelou o mapa tático do Oeste no início de 1917 e deixou claro que a guerra era agora travada tanto com pás, cimento e arame farpado como com espingardas. Embora o regimento de Hitler não tenha sido o principal responsável por aquela retirada específica, os seus efeitos repercutiram-se por toda a estrutura. Rotações, novas doutrinas defensivas e uma crescente ênfase na manutenção das reservas móveis para conter os avanços localizados. Assim que recuperou o suficiente, Hitler solicitou o seu regresso às forças. Em março de 1917, regressou ao 16º Regimento de Infantaria de Reserva da Baviera, na Frente Ocidental, e retomou a sua função de oficial de ligação. Nessa época, a frente da Flandres e o norte de França caracterizavam-se por uma forma de guerra tecnicamente avançada, redes de trincheiras múltiplas, posições de metralhadoras com alcances de tiro cuidadosamente planeados, artilharia com cálculos mais precisos e patrulhas noturnas em busca de informações, prisioneiros e qualquer vantagem mínima. A comunicação continuava a ser um ponto crítico. Existiam telefones de campanha, mas os seus fios estavam expostos. A sinalização visual era perigosa, rádio era limitado. Neste vácuo, o contacto humano mantinha o seu valor, embora acarretasse simultaneamente o risco de se deslocar por corredores devastados pelo fogo de artilharia. O ano de 1917 trouxe mudanças estratégicas que se fizeram sentir até ao nível do soldado. Em abril, os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha, uma decisão que não teve efeito imediato no lamaçal da Flandres, mas alterou o horizonte. A possibilidade de os aliados receberem um afluxo crescente de homens e recursos industriais. Antes que esta força se pudesse materializar na frente de batalha, a Alemanha precisava de resistir e, se possível, impor a sua vontade. Mas, a curto prazo, 1917 foi dominado por ofensivas aliadas que tentavam quebrar o impasse. Na primavera, os britânicos iniciaram a Batalha de Arras, acompanhados por ataques canadianos e britânicos que obtiveram ganhos iniciais, como em Vimy Ridge. Para os alemães, a defesa baseou-se em linhas escalonadas e contra-ataques coordenados. O padrão repetiu-se: preparação da artilharia, avanço da infantaria, captura de posições, reação defensiva, estabilização e fases subsequentes. Mesmo quando não estavam exatamente no ponto do ataque principal, as unidades sentiram os seus efeitos. Ordens mais rigorosas, estafetas apressadas, recolocação de baterias, aumento do assédio e um estado de alerta constante. Contudo, o evento que definiria o ano no norte foi a Terceira Batalha de Ypres, mais conhecida como Passchendaele, que começou no final de julho de 1917. O objetivo britânico era capturar cristas estratégicas e avançar em direção à costa belga para ameaçar as bases de submarinos. Os combates ocorreram num terreno particularmente vulnerável à chuva e ao fogo de artilharia, uma planície baixa com drenagem limitada, transformada numa paisagem lunar de crateras cheias de água. A artilharia, ao destruir os sistemas de drenagem e pulverizar o solo, criou uma condição extrema. Homens, mulas e equipamento ficaram presos na lama profunda. O movimento tornou-se lento, previsível e, por isso, mais mortífero sob fogo inimigo. Para um mensageiro regimental, Passchendaele significava operar num ambiente onde o tempo era distorcido. Uma curta viagem no mapa podia demorar horas devido à necessidade de contornar crateras, evitar pontos de observação inimigos e seguir corredores de comunicação que se desfaziam. Fogo de contrabateria e bombardeamentos de interdição bombardeavam as vias de acesso, pontes e pontos de reunião. A presença de gás era uma ameaça intermitente utilizada para saturar passagens e interromper a rotação das tropas. Neste contexto, o papel do oficial de ligação exigia não só resistência física, mas também competências de orientação, localizar postos de comando móveis, encontrar unidades cujos números se alteravam devido a baixas e substituições e fornecer informações que poderiam ser determinantes para manter uma posição ou coordenar uma retirada rápida. A batalha prolongou-se por meses, com sucessivas ofensivas que obtiveram progressos limitados a um custo elevado.
Os alemães, por sua vez, defenderam-se com uma combinação de posições entrincheiradas, ninhos de metralhadoras, fogo de artilharia e contra-ataques locais, tentando desgastar o atacante e impedir um avanço significativo. Na prática, muitas posições foram perdidas e recapturadas num ciclo que consumiu muitos homens, e onde a geografia assumiu uma importância desproporcionada, pois permitia a observação, a direção do fogo ou a manutenção de uma linha de defesa. Enquanto a frente de batalha consumia recursos, as tensões continuavam a aumentar no interior da Alemanha. A escassez de alimentos e a agitação social agravaram-se. O Estado alargou o seu controle sobre a produção e o consumo. A guerra submarina e as suas consequências diplomáticas eram discutidas com crescente apreensão. A discrepância entre a propaganda da resistência e a experiência cotidiana do racionamento tornou-se cada vez mais evidente. Na linha da frente, estas tensões infiltravam-se através da correspondência e da rotação das tropas, notícias de famílias em dificuldades, de preços, de substitutos alimentares, de exaustão geral. Mas a disciplina militar e a pressão da frente impunham uma estrutura rígida. Resistir ao bombardeamento, manter a trincheira, completar o turno, regressar ao abrigo, repetir. No final de 1917, após o esgotamento de Passchendaele, os britânicos tentaram uma ofensiva diferente em Cambrai, com uma utilização mais concentrada de tanques para romper as linhas alemãs. Houve avanços iniciais, seguidos de contra-ataques alemães que recuperaram parte do terreno perdido. O ataque final e o gás. No início de 1918, a frente ocidental encontrava-se numa situação paradoxal. Por um lado, o Império Alemão podia interpretar a retirada da Rússia da guerra como uma oportunidade estratégica. O colapso da Frente Oriental após a Revolução e o armistício com os bolcheviques permitiram a transferência de divisões para França e Bélgica. Por outro lado, esta vantagem tinha um prazo limite. Os Estados Unidos eram já um país beligerante e, embora as suas tropas ainda não controlassem a frente de batalha, a sua capacidade de mobilização industrial e humana estava em curso. Na prática, a liderança alemã entendia que aquele ano oferecia uma janela estreita para tentar uma manobra decisiva antes que o equilíbrio material dos aliados se tornasse irreversível. Ao nível tático em que operava o 16º Regimento de Infantaria de Reserva da Baviera, esta lógica estratégica traduzia-se em preparativos intensificados, movimentação de unidades, armazenamento de munições, exercícios de coordenação entre artilharia e infantaria e aumento das atividades de reconhecimento. Adolf Hitler continuou a servir como oficial de ligação do regimento. Numa guerra que evoluiu para defesas profundas e ofensivas planeadas com maior precisão, o elo humano permaneceu uma componente essencial para transmitir ordens, corrigir posicionamentos e manter a cadeia de comando em condições em que o fogo podia cortar as linhas telefônicas em poucos minutos. Entre janeiro e março, o exército alemão ajustou a sua doutrina ofensiva. Em vez de ataques prolongados com objetivos amplos e bombardeamentos que duravam dias, alertando o inimigo e devastando o terreno ao ponto de o tornar intransitável, consolidou-se uma abordagem mais curta e concentrada. Preparação de artilharia breve, mas extremamente intensa. Utilização de gás e projéteis de alto explosivo para cegar baterias e postos de comando. Infiltração de tropas de assalto para penetrar os pontos fracos e a exploração rápida antes que o defensor se pudesse reorganizar. Foi uma tentativa de recuperar a mobilidade numa frente concebida para a impedir. A 21 de março de 1918, teve início a grande ofensiva alemã conhecida por Operação Michael, a primeira de uma série de golpes que visavam romper a cooperação anglo-francesa e avançar em direção aos centros logísticos do Somme e de Amiens. O ataque obteve um progresso inicial considerável em comparação com anos anteriores, em parte devido à concentração de fogo, ao relativo fator surpresa e ao colapso local de algumas defesas. No entanto, o avanço cedo encontrou problemas estruturais. A infantaria movia-se mais rapidamente do que a artilharia pesada, o terreno destruído dificultava o reabastecimento e os objetivos táticos tornavam-se imprecisos à medida que os quilômetros eram conquistados, sem necessariamente capturar pontos logísticos cruciais.
Paralelamente a estes movimentos, muitas unidades alemãs, incluindo regimentos que não estavam diretamente na linha da frente da ofensiva inicial, foram empregues para manter, alargar ou defender sectores onde a linha da frente se deslocava. O regimento List, que tinha combatido repetidamente na Flandres e no Somme, estava integrado numa frente que se estava a mover novamente, mas sem regressar à Guerra Rápida de 1914. A mobilidade de 1918 foi intermitente. Os avanços eram feitos a um custo elevado, as aldeias arrasadas eram tomadas, um inimigo em retirada para linhas preparadas era perseguido, e em seguida, o avanço era interrompido pelo esgotamento, fogo defensivo e pela necessidade de reorganização. Após a Operação Michael, a Alemanha lançou novas ofensivas em abril e maio. Em abril, teve início a Operação Georgette, focada na Flandres, com o objetivo de pressionar os britânicos e ameaçar pontos críticos como Hazebrouck e, mais à frente, o acesso aos portos do Canal da Mancha. A frente de Ypres, já devastada em 1917, foi novamente palco de intensos combates. O terreno não oferecia qualquer cobertura real, apenas ruínas e crateras. A artilharia aliada, reforçada por uma melhor observação aérea e por uma logística ainda superior, bombardeou as rotas de acesso e as concentrações de tropas. Ainda assim, o padrão de 1918 repetiu-se: golpes fortes, avanços parciais, desgaste rápido e estabilização. Em maio, iniciou-se outra fase com a ofensiva no Aisne, que surpreendeu os aliados e levou a um avanço alemão em direção ao Marne, aproximando-os novamente de Paris em termos de distância. Mas aproximar-se não significava conquistar a cidade. A guerra continuou a depender da logística, das reservas, da artilharia e da capacidade de manter o ímpeto. E nessa altura, o exército alemão começou a dar sinais de desgaste. Homens exaustos após anos de campanha, reforços menos treinados, crescente escassez de mantimentos em casa e cada vez maior dificuldade em traduzir o sucesso tático em decisões estratégicas. A nível regimental, isto traduzia-se num ciclo de exigências máximas. O soldado de ligação tinha de manter a comunicação numa frente em constante mudança, com postos de comando móveis, unidades misturadas devido a baixas e ordens que exigiam rapidez. O risco era constante: fogo de artilharia nos pontos de passagem, assédio com metralhadoras, ataques com gás nas zonas de interdição. Em 1918, o gás não era uma novidade. Era parte permanente do arsenal. A sua utilização foi integrada tanto em ataques como em defesas, saturando cruzamentos, cortando retransmissões, forçando o uso de máscaras durante horas, reduzindo a eficácia de uma unidade sem a necessidade de a destruir completamente. Neste contexto, Hitler foi novamente condecorado. Em agosto de 1918, foi-lhe atribuída a Cruz de Ferro de primeira classe, uma distinção invulgar para um soldado que não era nem oficial comandante nem suboficial. Nos registros regimentais, a condecoração foi atribuída ao seu desempenho como mensageiro debaixo de fogo, à sua persistência nas funções de ligação e ao facto de ter cumprido o seu papel de forma fiável em condições perigosas. Na cultura militar alemã, a Cruz de Ferro de primeira classe não era uma honra qualquer. Significava um nível de mérito geralmente reservado a patentes mais elevadas ou a atos de destaque em combate direto. No seu caso, solidificou a identidade militar que tinha construído desde 1914 em torno do serviço contínuo no regimento. A partir de julho e agosto de 1918, a situação estratégica alemã começou a deteriorar-se rapidamente. Os aliados lançaram a contraofensiva conhecida como Ofensiva dos 100 Dias, começando com o ataque a Amiens, a 8 de agosto. Esta ofensiva combinava a artilharia, a infantaria, os carros de combate e o apoio aéreo com um nível de coordenação muito superior ao dos anos anteriores. Para os alemães, Amiens foi um golpe moral e operacional. Linhas fraturadas, uma retirada rápida e a sensação de que o equilíbrio estava a desmoronar-se. A partir de então, a pressão aliada alastrou a vários sectores, obrigando a sucessivas retiradas e consumindo reservas que já não eram suficientes para uma estabilidade duradoura. Na Flandres, a situação voltou a ficar tensa. As unidades alemãs estavam a recuar para posições mais defensáveis, mas faziam-no sob constante assédio, com estradas danificadas
e infraestruturas destruídas. A lógica da frente de batalha voltou a sentir o peso do desgaste. O soldado não resistia apenas ao inimigo, mas também à falta de descanso, à dificuldade de abastecimento e à incerteza quanto ao significado final de cada recuo. Neste contexto, em outubro de 1918, Hitler foi exposto a gás durante um ataque no setor de Ypres. A exposição causou graves danos oculares, incluindo cegueira temporária, e obrigou-o a evacuar imediatamente da linha da frente. O processo seguiu o protocolo médico padrão: transferência da zona de combate para postos de primeiros socorros, depois para instalações de retaguarda e, finalmente, para um hospital na Alemanha. Foi enviado para o Hospital Militar de Pasewalk, na Pomerânia, para tratamento e recuperação. Pasewalk, o colapso e o regresso. A transferência para Pasewalk, na Pomerânia, colocou Adolf Hitler longe do ruído constante da frente de batalha no momento mais decisivo do colapso alemão. Tinha chegado como paciente após exposição a gás no setor de Ypres, em meados de outubro de 1918, sofrendo de graves danos oculares e cegueira temporária. O hospital militar fazia parte do sistema de recuperação e triagem dos feridos. Tratamento, observação, avaliação dos efeitos a longo prazo e, dependendo da evolução, regresso ao serviço ou baixa. Fisicamente, a guerra era interrompida numa cama de hospital, com a rotina de guardas, médicos, relatórios médicos e a espera por uma melhoria que, em alguns casos, podia ser lenta e incompleta. Entretanto, a frente ocidental entrava na sua fase final. Desde agosto que as ofensivas aliadas mantinham uma pressão constante, combinando artilharia, infantaria, carros de combate e apoio aéreo com uma coordenação cada vez mais eficaz. As forças alemãs recuavam para linhas sucessivas com uma capacidade cada vez menor para estabilizar a situação. Em setembro de 1918, a cadeia de alianças das potências centrais começou a ruir. A Bulgária assinou o armistício a 29 de setembro, o Império Otomano a 30 de outubro e a Áustria-Hungria a 3 de novembro. Este colapso periférico acelerou a certeza de que o isolado e exausto Império Alemão enfrentaria uma derrota iminente caso não conseguisse um cessar-fogo rápido. A 29 de setembro de 1918, ainda antes do armistício, o alto comando alemão, liderado por Ludendorff e Hindenburg, reconheceu ao governo que a situação militar exigia negociações imediatas baseadas nos 14 pontos do presidente americano Woodrow Wilson. Esta admissão foi crucial. Pela primeira vez, a liderança militar aceitou formalmente que a guerra não podia ser ganha e transferiu a gestão política da rendição para um governo civil. No início de outubro, foi formado um novo gabinete sob a liderança do príncipe Maximiliano de Baden, com o objetivo de negociar e, simultaneamente, introduzir reformas que tornassem o sistema alemão mais parlamentar. Esta transição acelerada e sob pressão ocorreu enquanto o exército ainda lutava e a sociedade civil estava exausta pelo bloqueio, pelo racionamento e por anos de mobilização total. Neste contexto, a informação chegava a Pasewalk em fragmentos. Jornais, comunicados oficiais, conversas entre doentes e funcionários. Para um soldado no hospital, a frente de batalha tornava-se uma narrativa exterior, mas não abstrata. Cada notícia tinha nomes de cidades e datas, e ligava-se ao destino de regimentos que tinham feito parte do cotidiano. A percepção de Hitler naquele momento estava organizada em torno da ideia de ruptura. A guerra não terminaria com uma paz alcançada através da igualdade, mas com um colapso interno e uma derrota aceite por um governo em transformação. A experiência subjetiva desta transição num hospital era diferente da do soldado em retirada sob fogo. Aí, o colapso era interpretado, não vivido. Na Alemanha, a crise política intensificou-se em novembro. No final de outubro, eclodiu um motim naval em Kiel, ligado à ordem de realização de uma última incursão considerada suicida contra a Marinha Real Britânica. O motim alastrou, levando à formação de conselhos de trabalhadores e de soldados que proliferaram em várias cidades. A autoridade imperial enfraqueceu a um ritmo que surpreendeu até mesmo aqueles que vinham clamando por reformas. A 9 de novembro de 1918, em Berlim, o Kaiser Guilherme II abdicou e foi proclamada a República. Nesse mesmo dia, o príncipe Maximiliano de Baden transferiu o poder para Friedrich Ebert,
um líder social-democrata, numa tentativa de conter o caos e evitar uma guerra civil aberta. Em paralelo, grupos revolucionários e correntes socialistas radicais tentavam também conduzir a situação para uma transformação mais profunda num cenário marcado pela recente influência da Revolução Russa. 2 dias depois, a 11 de novembro de 1918, o armistício foi assinado em Compiègne, dentro de um vagão de comboio. O cessar-fogo entrou em vigor às 11 horas. Para o exército alemão, o armistício não foi simplesmente um fim, foi uma retirada gradual e a rendição. Evacuação dos territórios ocupados, entrega do armamento pesado, ocupação aliada da margem esquerda do Reno e o estabelecimento de condições que, na prática, refletiam a derrota. Para milhões de soldados, a experiência imediata foi a desmobilização acelerada, o regresso às cidades com escassez e tensões políticas e a necessidade de reintegração na vida civil, onde o Estado tinha mudado de forma numa questão de dias. Em Pasewalk, a notícia do armistício chegou a Hitler, enquanto ainda era paciente. A sua reação, segundo o relato posterior que o próprio divulgou, foi de forte impacto emocional e de interpretação política imediata. O fim da guerra como uma catástrofe nacional e como um acontecimento que exigia explicação e atribuição de culpas. Em termos documentais, o que se pode afirmar com certeza é que o dia 11 de novembro marcou o fim formal do conflito e que, vindo de um hospital militar, foi afastado da última etapa da retirada do regimento, mas não do processo de desmobilização. A sua recuperação e reintegração administrativa ocorreram num país que já não era o império pelo qual tinha lutado. Após o armistício, a autoridade militar não desapareceu, foi reorganizada. Em muitas regiões, os comandantes tentaram manter a ordem, garantir o regresso das unidades e evitar que a desintegração do exército se transformasse num colapso total do Estado. Ao mesmo tempo, o novo governo republicano enfrentava desafios imediatos: conselhos revolucionários, greves, confrontos armados, tentativas de insurreição e a construção da legitimidade institucional num contexto de derrota e fome. O inverno de 1918 a 1919 foi um período de violência política e de profunda reorganização. Hitler recebeu alta do hospital e regressou a Munique, onde o seu regimento estava administrativamente subordinado. Regressou a uma cidade dominada pela mesma tensão que varria a Alemanha: polarização política, medo da desordem e disputa aberta pelo controle das instituições. Na Baviera, a situação era particularmente instável. A 7 de novembro de 1918, ainda antes do armistício, Kurt Eisner proclamou o Estado Livre da Baviera e depôs a monarquia bávara. O novo governo, de tendência socialista, enfrentou a resistência de setores conservadores e da elite tradicional. Em fevereiro de 1919, Eisner foi assassinado e o vazio de poder aprofundou o conflito. Em abril de 1919, foi proclamada a República Soviética da Baviera, mas durou apenas algumas semanas até ser reprimida pelas forças governamentais e pelas unidades paramilitares. Neste contexto, Hitler manteve-se ligado ao exército, que servia tanto como fonte de emprego como tábua de salvação para muitos veteranos. Não se tornou imediatamente um civil desempregado. Continuou a servir em unidades de substituição e a desempenhar funções administrativas ou de vigilância em Munique, onde os quartéis e as ruas faziam parte do mesmo problema político. A experiência da linha da frente ligou-se a uma nova experiência: não a guerra contra um inimigo externo, mas a disputa interna sobre a ordem, a legitimidade e o significado da derrota. No início de 1919, com a Alemanha a negociar a partir de uma posição enfraquecida e as potências vitoriosas a preparar os termos do Tratado de Paz, o clima era de humilhação percebida, incerteza econômica e radicalização política. Em Munique, a sucessão de governos, a violência e a presença das forças armadas na vida urbana fizeram com que a transição de soldado para cidadão fosse para muitos incompleta. Período imediato do pós-guerra e radicalização. Em abril de 1919, Munique entrou numa fase de crise aberta que não era uma continuação da Guerra Mundial, mas antes uma consequência direta do seu colapso.
A proclamação da República Soviética da Baviera transformou a capital bávara num epicentro de conflito entre as correntes revolucionárias e as forças que procuravam restabelecer o controle estatal. Para o exército, que estava reduzido em tamanho, desorganizado e a sofrer uma redefinição, a prioridade imediata era recuperar a autoridade e impedir que a desordem política desintegrasse completamente as suas estruturas. Adolf Hitler, ainda parte do aparelho militar, permanecia neste espaço intermédio. Não era um civil reintegrado, mas um soldado num país derrotado, com os quartéis a funcionarem tanto como refúgio institucional como instrumento de coerção. A República Soviética da Baviera passou por fases e lideranças transitórias marcadas por tensões internas entre socialistas moderados, comunistas e outros grupos revolucionários. A situação deteriorou-se rapidamente devido à falta de controle administrativo, à escassez e aos confrontos. A resposta do governo central e das forças contra-revolucionárias foi coordenada com as recém-formadas unidades da Reichswehr e os Freikorps, grupos paramilitares compostos em grande parte por veteranos. No início de maio de 1919, estas forças entraram em Munique e esmagaram violentamente a República Soviética. A repressão incluiu execuções sumárias e a perseguição de militantes reais ou suspeitos. A cidade ficou marcada por um trauma político que reforçou o medo do bolchevismo e alimentou uma cultura de ordem associada à luta contra a esquerda revolucionária. Neste contexto, Hitler tomou o partido das estruturas militares sobreviventes e em processo de reorganização. Nos meses seguintes, o exército alemão na Baviera utilizou soldados para tarefas de vigilância, controlo e administração. O aparelho militar tornou-se também um espaço de doutrinação política controlada. Temendo que as tropas fossem influenciadas por ideias revolucionárias, foram desenvolvidos cursos de educação para reforçar posições antimarxistas e nacionalistas, bem como a obediência à nova ordem estatal. A derrota deixou muitos soldados sem propósito. O exército procurou canalizar essa energia numa narrativa de continuidade e disciplina. Hitler começou a ser utilizado dessa forma. O seu tempo no exército deu-lhe uma estrutura, mas também uma oportunidade, a de participar em atividades de doutrinação destinadas a combater o socialismo, o comunismo e, em geral, o clima revolucionário do pós-guerra. Em Munique, o Departamento de Educação e Propaganda da Reichswehr promovia palestras, conferências e programas que combinavam a economia básica, o perigo bolchevique, a história nacional e a crítica aos partidos de esquerda. Neste contexto, Hitler demonstrou talento para a oratória. Não se tratava de um papel de combate, mas antes de um papel de oratória. Explicar, persuadir e reforçar uma interpretação política do desastre nacional. Entretanto, a estrutura do Estado alemão estava a mudar. A nova República de Weimar enfrentava pressões internas e externas, negociar uma paz duradoura e conter a violência política. Em junho de 1919, a Alemanha assinou o Tratado de Versalhes sob a ameaça de uma nova guerra caso se recusasse. Os termos impunham perdas territoriais, severas restrições militares, reparações e a aceitação de uma cláusula de responsabilidade de guerra que seria amplamente interpretada como humilhação nacional. Para os veteranos e muitos dentro do exército, Versalhes tornou-se um símbolo de derrota imposta e de traição política, alimentando o mito de que o exército não tinha sido derrotado militarmente, mas sim apunhalado pelas costas pelas forças internas. Esta ideia circularia amplamente nos círculos nacionalistas e seria central para a posterior formação ideológica de Hitler. Em 1919, Hitler foi destacado para funções de inteligência e observação política dentro do exército. Uma das funções de alguns soldados era assistir a reuniões de pequenos grupos políticos para registrar discursos, detetar tendências e avaliar riscos para a estabilidade. Neste contexto, em setembro de 1919, Hitler participou numa reunião do Partido Operário Alemão, DAP, um grupo minoritário de orientação nacionalista e antimarxista, que procurava atrair trabalhadores através de um discurso que misturava nacionalismo, ressentimento contra o Tratado de Versalhes e hostilidade às correntes de esquerda. Nessa reunião, Hitler participou na discussão, chamou a atenção pela sua capacidade de argumentação e foi convidado a juntar-se ao partido.
Pouco tempo depois, filiou-se formalmente. Esta medida não ocorreu isoladamente. A Munique do pós-guerra era um laboratório político. Partidos, ligas, associações de veteranos, grupos paramilitares, círculos nacionalistas e organizações de extrema-direita competiam por influência sobre uma população desorientada pela derrota e pela inflação crescente. O DAP era apenas um entre muitos, mas oferecia uma estrutura flexível onde um orador eficaz podia ascender rapidamente na hierarquia. Hitler começou a discursar em reuniões, primeiro em pequenas, depois em maiores. O seu estilo desenvolveu-se num ambiente onde a agressão verbal e a denúncia de inimigos internos eram comuns. O tema recorrente era a derrota. Quem era o culpado, o que devia ser destruído, o que devia ser reconstruído. No início de 1920, o DAP mudou o seu nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o NSDAP. Foi ainda apresentado um programa de 25 pontos, combinando reivindicações nacionalistas, expansionistas, antissistema e antissemitas com propostas socioeconômicas vagas, elaboradas para atrair diversos sectores da sociedade. Hitler já figurava entre os oradores mais proeminentes do partido e o seu papel estava em ascensão. Durante este período, a sua ligação ao exército permaneceu crucial. O seu emprego na Reichswehr permitiu-lhe sobreviver financeiramente, deu-lhe uma plataforma inicial e ligou-o a redes de veteranos e nacionalistas que viam a política como uma continuação da luta por outros meios. A radicalização de Hitler durante estes meses não foi um fenômeno isolado nem puramente pessoal. Foi produto do ambiente do pós-guerra. O fim da guerra não trouxe estabilidade, mas sim uma sequência de crises. Revolução e contra-revolução, fome e racionamento. Tratados percebidos como imposições, violência nas ruas e um novo Estado com uma legitimidade frágil. Nesta área, a sua experiência como soldado tornou-se capital simbólico. Permitiu-lhe falar como combatente, como testemunha do sacrifício e como alguém que reivindicava a continuidade entre a guerra e a luta interna. Em março de 1920, a Alemanha viveu o Putsch de Kapp, uma tentativa de golpe de Estado de direita contra a República de Weimar. Embora o golpe tenha falhado devido a uma greve geral em massa, demonstrou que o país estava longe de ser estável e que as facções militares e nacionalistas estavam preparadas para tentar derrubar o governo pela força. Na Baviera, o clima continuava propício a grupos armados e à retórica de vingança. Hitler, consolidando já a sua posição de líder do NSDAP, transitava neste âmbito, ostentando ainda a marca de um ex-soldado e com uma visão do conflito que apresentava o período pós-guerra como uma continuação da guerra pela identidade e pelo poder na Alemanha. De veterano a agitador. Após o fracasso do Putsch de Kapp, em março de 1920, a República de Weimar sobreviveu, mas ficou exposta como um Estado com uma autoridade contestada e forças armadas e policiais repletas de lealdades ambíguas. Para o clima político de Munique, onde convergiam ex-combatentes, associações nacionalistas, Freikorps e partidos de extrema-direita, o episódio confirmou dois factos: que havia uma vontade real de realizar um golpe de Estado e que a resistência social organizada, como a greve geral, poderia impedi-lo. Esta combinação alimentou uma política mais orientada para os paramilitares, ao mesmo tempo que se concentrou mais na propaganda em massa. Neste contexto, Adolf Hitler consolidou a sua transição de soldado desmobilizado para a figura central de um pequeno partido em busca de expansão. A sua identidade pública baseava-se num trunfo específico, o de veterano da Frente Ocidental. Na Alemanha do pós-guerra, este estatuto funcionava como uma credencial moral e política. O discurso do sacrifício nas trincheiras era uma linguagem partilhada por milhões, e a derrota, devido à sua natureza abrupta em novembro de 1918, permitiu a circulação de interpretações conspirativas ou simplistas. O mito da punhalada pelas costas, que apresentava a derrota como resultado de uma traição interna em vez de exaustão militar e superioridade material dos aliados, rapidamente se espalhou nos círculos nacionalistas. Embora não tenha sido inventado por Hitler, tornou-se um elemento central da sua retórica. A guerra como um sacrifício incompleto e o armistício como uma violação ilegítima desse sacrifício. Durante o ano de 1920, o NSDAP começou a construir uma organização mais visível na Baviera.
O partido adotou símbolos, rituais e um estilo de aparições públicas que procuravam diferenciá-lo da política parlamentar convencional. Em fevereiro, foi apresentado o programa de 25 pontos, que combinava reivindicações por uma revisão de Versalhes, nacionalismo radical e uma retórica de comunidade nacional que procurava atrair sectores da classe trabalhadora sem alinhar com o marxismo. Para Hitler, que provinha da estrutura militar, a política era concebida em termos de disciplina, hierarquia e inimigo. A linguagem da guerra não era metáfora, era continuidade cultural. Nos comícios, a ênfase na experiência da frente de batalha serviu para legitimar a ideia de que a nação deveria ser reorganizada como uma comunidade de combate com obediência e exclusão daqueles que eram definidos como responsáveis pelo colapso de 1918. A economia e a vida cotidiana reforçaram este campo de radicalização. A partir de 1919, a Alemanha passou por um período de tensões fiscais e monetárias ligadas à dívida de guerra, à custa da desmobilização e ao pagamento de reparações. A inflação, que mais tarde se aceleraria drasticamente, já começava a corroer os salários e as poupanças. Na Baviera, a combinação de crise econômica e ressentimento político proporcionou um público receptivo à retórica de transferência de culpas. A mentalidade de muitos ex-militares era de perda. Perda de camaradas, de estabilidade, da autoridade imperial, do prestígio internacional. Hitler integrou estes elementos numa narrativa em que a guerra não terminou em 1918. Continuou como uma luta contra os inimigos internos e contra a ordem internacional que emergiu de Versalhes. A sua capacidade como orador tornou-se o principal motor de crescimento do partido. Os eventos, inicialmente de pequena dimensão, foram ganhando público gradualmente. Durante esta fase, o estilo de Hitler caracterizou-se por uma estrutura repetitiva. Diagnóstico da crise nacional, identificação dos culpados, denúncia da República e de Versalhes, promessa de reconstrução através da unidade e da autoridade. O conteúdo era indissociável da forma. O discurso não se dirigia ao debate parlamentar, mas sim à mobilização emocional e à criação de um sentimento de pertença. Para um público habituado à disciplina militar, à concentração, ao canto e ao simbolismo de grupo, esta modalidade ressoou com padrões aprendidos na guerra. A expansão do NSDAP trouxe também conflitos com outras forças de direita em Munique. O espaço nacionalista bávaro não era homogêneo. Abrangia monárquicos, conservadores, völkisch, nacionalistas bávaros, antissemitas de vários matizes, católicos bávaros com agendas regionais e veteranos organizados em ligas paramilitares. A competição por financiamento, cobertura da imprensa, locais e público gerou rivalidades. Hitler tendia a promover uma estratégia de centralização pessoal do partido, o que, a médio prazo, levaria a disputas internas pela liderança. Em 1921, ocorreu uma viragem organizacional. O partido começou a estruturar uma força de segurança para eventos públicos, com o objetivo de controlar as entradas, expulsar os opositores e garantir a presença do partido num ambiente onde os confrontos de rua eram frequentes. Esta força evoluiu para a Sturmabteilung, vulgarmente conhecida por SA, que se consolidaria como o braço paramilitar do NSDAP. A existência de um grupo de choque foi uma resposta à realidade alemã do pós-guerra. Muitas organizações políticas operavam com proteção armada ou semi-armada, e os confrontos em reuniões eram comuns. A SA era composta por ex-combatentes e homens socializados na violência da guerra e na repressão interna de 1919. A fronteira entre a política e o combate tinha se desfeito. A relação de Hitler com a Guerra Mundial manteve-se como a principal força legitimadora por detrás desta militarização dos guerrilheiros. Na sua narrativa, a frente de batalha tinha sido uma escola de valores: obediência, camaradagem, resistência. Esta interpretação ignorou ou minimizou o facto de a guerra ter sido também um processo sem precedentes de destruição administrativa e humana, mas enquanto construção política serviu para apresentar o partido como o herdeiro autêntico da comunidade de soldados. Além disso, a guerra ofereceu um repertório de símbolos.
bandeiras, uniformes, medalhas e terminologia de comando. Hitler recebera a Cruz de Ferro de segunda classe em 1914 e a de primeira classe em 1918, distinções que utilizou como prova de mérito perante um público que valorizava este tipo de reconhecimento. Em julho de 1921, ocorreu outro episódio decisivo. Hitler orquestrou uma crise interna para consolidar o seu controle sobre o NSDAP. Após divergências sobre alianças e rumos políticos, ameaçou abandonar o partido. O resultado foi que obteve poderes alargados como líder, reforçando o princípio da autoridade pessoal dentro da organização. A partir de então, o partido foi estruturado mais claramente em torno dele e a disciplina interna tornou-se um elemento central. Esta forma de liderança tinha afinidade com a sua experiência militar, cadeia de comando clara, subordinação ao líder e redução da dissidência interna. No final de 1921, o NSDAP já não era apenas um círculo político local. Tinha desenvolvido uma identidade pública reconhecível em Munique, uma capacidade de mobilização nas ruas e uma liderança definida. Em segundo plano, a Primeira Guerra Mundial continuou a servir como origem narrativa dessa trajetória. O soldado do regimento List transformou-se em um agitador político, que interpretou a derrota de 1918 como o ponto de partida de uma luta interna pelo poder na Alemanha, enquanto a SA passou a atuar como instrumento de presença e coerção nas ações do partido. A guerra como narrativa e como capital político. No final de 1921, a Primeira Guerra Mundial já não era, para Adolf Hitler, uma memória privada ou uma experiência partilhada apenas com antigos camaradas do regimento List. Tornara-se um recurso político ativo, uma fonte de autoridade pessoal, um vocabulário de combate transposto para a vida civil e, sobretudo, uma explicação totalizante da derrota e da nova ordem europeia. Na Munique do pós-guerra, onde a memória de 1914 a 1918 estava presente em todas as famílias, em todos os hospitais, em todas as próteses e em todas as listas de falecidos, esta apropriação da guerra funcionou como uma credencial perante um público que procurava significado num sacrifício massivo que terminou sem vitória. A guerra deixou duas realidades simultâneas. A primeira era material. Mortos, feridos, inflação crescente, restrições, desmobilização e um Estado com regimes alterados. A segunda era simbólica, o significado da derrota. Para muitos veteranos, o armistício de novembro de 1918 pareceu um fim abrupto, difícil de conciliar com a ideia de resistência mantida até o último ano. Embora o colapso militar de 1918 fosse verificável em termos de reveses, perda de reservas, superioridade material dos aliados e crise logística, a experiência psicológica do soldado podia gerar dúvidas. O colapso nem sempre era visto como uma derrota total, mas sim como uma retirada contínua que foi subitamente interrompida por uma decisão política. Esta cisão foi terreno fértil para o mito da punhalada pelas costas, difundido por sectores nacionalistas e reforçado por discursos interessados em transferir responsabilidades. Hitler adoptou esta interpretação e colocou-a no centro da sua identidade. Não se tratava simplesmente de dizer perdemos, tratava-se de afirmar que fizeram-nos perder. Na sua retórica, a guerra tornou-se um teste moral. Aqueles que lutaram eram os portadores de uma verdade. Aqueles que negociavam e aceitavam o armistício eram responsáveis por uma traição. A lógica era funcional porque transformava um complexo desastre militar e político num esquema claro de culpabilidade. E, ao fazê-lo, oferecia um objetivo imediato para a ação: combater os inimigos internos, destruir o sistema republicano e rejeitar a Ordem de Versalhes. Esta transformação da experiência de guerra numa narrativa política baseou-se em elementos concretos da sua biografia militar. Hitler permaneceu na frente ocidental durante quase toda a guerra, com interrupções devido a ferimentos. Serviu num regimento de reserva bávaro e foi oficial de ligação do regimento, posição que lhe proporcionava mobilidade e exposição ao fogo inimigo. Possuía condecorações visíveis como a Cruz de Ferro de segunda classe, recebida em 1914, e a de primeira classe em 1918, que na cultura alemã do pós-guerra tinham um peso real tanto para os veteranos como para os civis.
Além disso, o período em que esteve hospitalizado, entre outubro e novembro de 1918, colocou-o numa posição particular. A notícia do armistício chegou quando já estava fora da linha da frente, o que facilitou a percepção da derrota como um acontecimento externo e político, e não como o inevitável desfecho de uma retirada testemunhada em primeira mão. Esta condição por si só não explica a sua ideologia posterior, mas contribuiu para que a sua memória do fim da guerra se cristalizasse como choque e ruptura. Em 1920 e 1921, este passado foi integrado na prática política diária do NSDAP. Os eventos do partido não eram reuniões deliberativas, eram eventos de mobilização com um estilo que imitava características da vida militar. Disciplina de grupo, símbolos, a presença de proteção organizada e uma teatralidade da unidade. A mensagem enfatizava os conceitos de frente, camaradagem, sacrifício e honra, direcionando a política para uma lógica de combate. A guerra ofereceu um repertório emocional já interiorizado por milhões. O sentimento de pertença a uma comunidade predestinada, o ressentimento pelo sacrifício percebido como inútil e o medo da desintegração social. Hitler relacionou estes elementos com a promessa de reconstrução nacional sob forte autoridade. Neste contexto, o Tratado de Versalhes serviu de ponte entre 1918 e 1921. Não se tratava meramente de um documento diplomático. Foi apresentado como a continuação da guerra por meios administrativos. As restrições militares, as perdas territoriais e as reparações foram denunciadas como uma forma de subjugação. A cláusula de responsabilidade alimentou a ideia de humilhação. Na Baviera, onde o nacionalismo regional coexistia com um ressentimento mais vasto em relação a Berlim e a República, esta interpretação encontrou eco. Hitler usou a guerra como prova de mérito e Versalhes como prova de injustiça, uma combinação que fortaleceu a sua posição de orador, capaz de fornecer uma estrutura coerente para explicar o presente. O outro eixo era o inimigo interno. A guerra tinha acelerado as tensões sociais e políticas. A Revolução de 1918 a 1919 e a experiência da República Soviética da Baviera deixaram marcas de medo e ódio ideológico em amplos sectores da sociedade. A repressão de 1919, que envolveu os Freikorps e as forças estatais, solidificou a ideia de que a violência poderia ser um instrumento legítimo para salvar a Alemanha do comunismo. Hitler inseriu a sua experiência do pós-guerra nesta mesma linha. A derrota como resultado de forças internas subversivas e a política como um campo onde era necessário lutar para repor a ordem. Neste sentido, a Primeira Guerra Mundial não era apenas passado, era a justificação para a militarização da cultura política do presente. A consolidação do poder de Hitler como líder do NSDAP em 1921 veio completar este processo. Ao impor a sua autoridade pessoal, o partido adotou uma estrutura que priorizava a disciplina e a obediência. Ao mesmo tempo, a crescente presença da SA como força de proteção e de choque forneceu a componente física que traduziu a linguagem do combate em ação nas ruas. Na prática, o partido apresentava-se como herdeiro de uma comunidade de soldados, embora o seu campo de ação já não fosse uma trincheira na Flandres, mas uma cidade alemã polarizada. A guerra, transformada num mito de origem, legitimou a dureza, a exclusão e a ideia de que a violência era uma continuação natural do conflito.